O universo das mulheres brasileiras passou por muitas transformações em 50 anos. Os dados do IBGE mostram que em 1960, apenas 16% das mulheres com mais de 15 anos procuravam se empregar. A maioria das brasileiras era de donas de casa. Enquanto isso, 78% dos homens com mais de 15 anos procuravam emprego fora. As mulheres que eram donas de casa tinham uma desvantagem política em relação aos homens. Nem todos os adultos votavam. Quem que não estava alistado? As mulheres. O voto é obrigado para todos, menos para as mulheres que não trabalham. Mulher que não trabalha, o voto é voluntário. O marido pode decidir que a mulher não vai votar. Então você está dando poder para alguém impedir o outro de participar politicamente. Até aqui foram duas desigualdades acumuladas pelas mulheres: a de não disputar empregos e, além do mais, de ter o direito ao voto cerceado, se só trabalhasse em casa. Agora vem a desigualdade de renda. Em 1960, as mulheres representavam menos de 1/5 da força de trabalho. Poucas tinham renda própria. Além disso, o emprego industrial, os trabalhos mais qualificados e as posições de maior prestígio eram, e de uma certa maneira continuam sendo, redutos masculinos. A participação das mulheres no mercado de trabalho ficou muito concentrada em cargos de baixa qualificação entre 1960 e 2010. Em geral, as mulheres com pouco estudo se concentraram no trabalho doméstico. Resulta daí que, em 1960, os homens recebiam salários bem melhores do que as mulheres. Eles ainda ganham mais do que elas. No entanto, essa desigualdade de renda está caindo, porque as mulheres aproveitam mais as oportunidades de escolarização do que os homens. Em 1960, nem 1% das mulheres chegava a ter diploma universitário. Em 2010, quase 10% já tinham diploma de curso superior. O percentual de mulheres com diploma universitário cresceu 67 vezes em 50 anos. No Brasil de hoje, há mais mulheres do que homens diplomados. A presença feminina cresceu nas mais variadas carreiras. Algumas que no passado foram consideradas masculinas, em 2010 abrigavam mais mulheres do que homens. Com mais escolarização, as mulheres cresceram nas ocupações não manuais, em carreiras profissionais e também no empreendedorismo. No entanto, ainda somos minoria nas altas carreiras do judiciário, no comando das empresas e entre os empregadores. Também mudou o perfil das mulheres que trabalham. Em 1960, quem trabalhava fora era jovem e solteira. Em 2010, a maioria tinha mais de 30 anos, era casada ou estava em união estável e já tinha filhos. Falando em filhos, outra coisa que mudou muito foi a maternidade. Em 1960, as mulheres brasileiras tinham em média 6 filhos. Em 1970, as que viviam no campo, eram donas de casa ou tinham pouca ou nenhuma instrução, tinham muito mais filhos do que as que viviam na cidade, trabalhavam fora ou tinham ensino superior. A maior diferença no número de filhos era entre mulheres ricas e mulheres pobres. As mais pobres tinham, em média, 7 filhos a mais do que as mais ricas. Em 2010, essas diferenças ficaram bem menores. As brasileiras passaram a ter, em média, 2 filhos ou menos. A maior diferença no número de filhos continuou a ser medida pela renda. Mulheres mais ricas têm, em média, 1 filho. Mulheres mais pobres, 3. A transformação da taxa de fecundidade tem a ver com a urbanização, que aumentou as oportunidades para as mulheres na escola e no mercado de trabalho. As próprias mulheres também mudaram. As que vivem no campo ficaram mais parecidas com as que vivem na cidade e seguiram uma tendência que já existia entre as mulheres da elite. Ao longo de 50 anos, as mulheres de todas as classes sociais optaram por ter menos filhos.